E aí, gente, tudo jóia? Esse é o podcast de número 187, depois de um final de semana muito bom em comunidade que nós tivemos. E nesse podcast eu tenho a companhia aqui comigo do pastor André, do Rômulo, e o Rômulo que também pregou esse final de semana nos nossos encontros. E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia, Hugo. Satisfação, alegria estar aí com você novamente. Também o Rômulo. Um final de semana muito abençoador, um tema muito importante. Então é uma alegria a gente poder debater um pouco mais sobre esse tema tão central, né? Ao próprio da nossa espiritualidade, né? Somente Cristo. Muito bom. E aí, Rômulo? Muito bom. Olá, meus amigos. Sempre uma alegria estar com vocês. E essa voz de radialista é demais, né? Muito bom, gente. Recapitulando rapidamente aqui, nós conversamos sobre o quarto sola. Nós já conversamos sobre o sola escritura, somente a fé, somente a graça. E final de semana nós conversamos sobre somente Cristo. E recapitulando, né, mais uma vez aqui repetindo, os reformadores trouxeram à tona esse assunto por conta da religiosidade medieval, que ao lerem as escrituras, resgatarem as escrituras, perceberam uma incoerência em relação a essa espiritualidade, aonde havia a intercessão dos santos, a intercessão aos anjos a favor do povo, existia a questão também da salvação somente ali na igreja, né? Existia também ali a questão perdão que eu vou pegar minha colinha aqui, das relíquias, das pessoas estarem mais próximas das relíquias para se sentirem mais próximos do divino, e também dos mediadores, homens aonde você confessava os seus pecados, homens que intercediam por você ou pelo pessoal daquela época. E os reformadores olharam para as escrituras e falaram assim: não, gente, nós já temos acesso a Deus através de Cristo, a gente não precisa de mais nada disso. E aí o Rômulo e eu trouxemos como que isso permeia desde Gênesis 3, passando pelas variadas religiões antigas da humanidade, depois pelo gnosticismo e atualmente, né, onde nós temos os nossos diversos mediadores até as divindades que a humanidade cria para se sentir cheia, com sentido, com significado de vida. E aí a gente veio a conversar então, em dialogar a partir de João 14, onde o próprio Jesus afirma que somente Ele nos dá salvação, nos dá acesso a Deus, somente Ele nos perdoa, somente Ele nos salva. E essa salvação chega até nós por meio de um relacionamento. É claro que é por meio da fé, mas da fé de quem Ele é, e Ele é uma pessoa. E nós nos relacionamos com o nosso Salvador. E na medida em que a gente se relaciona com o nosso Salvador, nós estamos inseridos na missão dele. Em qual missão? De reconectar pessoas ao nosso Deus, né? Então essa foi a nossa conversa neste final de semana. E eu quero perguntar aqui para o André, para o Rômulo, e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. O que mais chamou a sua atenção nessa mensagem do final de semana, ou enquanto preparava a mensagem, o que é que mais chamou a sua atenção ou tocou o seu coração? Bem, para mim, o que mais encheu meu coração assim, de alegria, e como é bom, e que segurança boa, bem ao contrário daquilo que nós levantamos que a religiosidade medieval ela gerava, né? Medo, insegurança, inadequação, submissão cega. E a mensagem, quando o nosso Cristo diz que Ele é o caminho, eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma mensagem que, ao mesmo tempo, nós não temos como dar alguma desculpa, nós não temos como fugir de dar uma resposta, ou nós vamos realmente crer que Ele é o caminho, porque é uma declaração muito poderosa, muito ousada, é uma reivindicação de que Ele é Deus. Né? A palavra lá, eu sou, ela tem essa conotação, né, de que ele está se referindo exatamente a ser o Deus poderoso. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, né? É uma declaração da divindade dele, né? E nessa reflexão me chamou muita atenção como que segurança que nós temos na pessoa linda, poderosa do Cristo,
e nesse chamamento que nós cremos que nossa postura, nossa resposta é apenas crer e se prostrar e nos entregar a Ele, que realmente o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa. Não é apenas uma proposta, são rituais, não é siga essas 10 regrinhas. Não. Exato. É andar, se relacionar com o Cristo de Deus, né? Então essa questão da divindade, desse desejo relacional de Jesus, isso encheu meu coração. Perfeito, Rômulo. Eu acho que você tocou num ponto que é essencial quando a gente fala sobre essa centralidade de Cristo, que é a segurança. Então, a segurança da salvação. Nós vivemos num mundo de inseguranças. Então, eu como pai posso falhar na segurança para com os meus filhos. Eu posso prometer que no sábado nós vamos sair para pescar e no fim dá um imprevisto de última hora e a gente não consegue fazer. Talvez o governo pode falhar na segurança para com a sua população e assim por diante. Então nós não temos segurança plena em se tratando da gestão de todas as áreas da nossa vida, né? Então a nossa planilha financeira ela pode entrar no negativo e assim por diante, né? Então em se tratando de relacionamento com Deus, em Cristo há uma segurança. Ele não é como nós. Então assim, Cristo não é como nós que falhamos, né? Então a partir dessa fórmula eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso traz segurança. O eu sou, aqui na parte bíblica, o ego em mim, né? O eu sou conecta lá com Êxodo 3,14, quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou, né? Então há essa conexão bíblica de ele reivindicando ser o próprio Deus, né? Eu sou o caminho, né? E é claro que nós vivemos também numa sociedade plural, a gente vai desdobrar isso também, né? Mas o ponto é a reivindicação de que ele é o caminho. Então numa sociedade, num mundo, numa vida de inseguranças, de medos, de incertezas, eu tenho a segurança que eu sou amado e aceito pelo Pai em Cristo. Isso é segurança da salvação, né? Então isso é muito importante, isso traz alívio, isso traz a paz, isso traz descanso, isso traz conforto e assim por diante, né? E nas minhas reflexões, né, para mim é tão belo o fato de existir esse abismo, nós não termos a capacidade de solucionar esse abismo, e o próprio Deus vir na nossa direção. E o próprio Deus, ele rompeu o abismo e dizer, olha, eu tô dando acesso para vocês, e é um presente. E o mais belo para mim é assim, poxa, ele veio até mim. Exato. Ele veio para mim. E eu posso me relacionar com ele. Eu fico imaginando assim, alguém que está preso, encarcerado, e alguém vem libertar essa pessoa. E a gratidão e o amor que existe no coração de quem foi liberto. Falar, poxa, você não deveria me libertar, mas você me libertou. E promover esse relacionamento. Então, para mim, tentar imaginar Jesus vindo até mim e dizendo, Hugo, eu tô te trazendo para mim, para habitar comigo. Isso foi muito belo, assim, enche meu coração de alegria, de segurança. Exato. Né? Então, essa é a minha percepção. Agora, a Reforma Protestante, tem muita gente que olha para ela e acredita que assim, ela é algo do passado. Né? Os reformadores quiseram protestar contra a religiosidade medieval e a gente são princípios do passado que morreram lá atrás. Agora, eu acredito que a reforma ou os princípios da reforma, são princípios assim muito importantes para o momento atual que a gente está vivendo. E a minha pergunta é: vocês acreditam que esse somente Cristo se torna relevante dentro da religiosidade brasileira, dentro da cultura pluralista em que a gente vive hoje? Esse tema é relevante, olhando para o nosso cenário brasileiro? Se sim, por quê? Com certeza, e eu creio que essa é a mensagem que nós temos. E vou ser bem assim, vou resumir. É a mensagem. Nós temos outras, a Bíblia nos ensina muita coisa, mas é aquilo que Lucas 2,11, quando aquele coral de anjos aparece para os pastores
que eram marginalizados, pastores que a profissão era tida como a mais simples, né? Algo da ralé mesmo. Mas foi para esses pastores que o céu, os anjos param, fazem um coral, e o anjo então diz para eles, que ficaram atemorizados, né, com aquele coral de anjos. E Lucas lá 2, 10 e 11 diz, o anjo disse, não tenham medo. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, nasceu o Filho de Deus. Então essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem que nós cremos que está de Gênesis a Apocalipse. Essa é a mensagem que a gente crê que vai trazer vida, restauração, vai trazer ética, vai trazer cura, vai trazer perdão. E nós cremos que é a única mensagem no sentido que, usando também as palavras de Pedro lá em Atos 4, que é o único nome a qual importa que sejamos salvos. Hoje, no século XXI, as pessoas elas precisam de salvação, elas precisam de um Deus que realmente restaure por completo a história e a vida delas, como assim era lá em Gênesis, e como era no tempo medieval, como era no tempo de João. O ser humano continua sendo aquela pessoa, aquele ser que tem necessidade de salvação. E nós cremos que realmente tem um caminho, não dois. Tem uma verdade, não duas. Tem uma vida e não 3 ou 4. Mas essa é a verdade, essa vida e o caminho é Cristo. Então, é essencial. É interessante porque os desafios que existia em se tratando de salvação, o problema da salvação, como eu alcanço ou como eu sou agraciado por esse Deus, de Deus de misericórdia, de graça, como é que ele chega até mim, né? Então, assim, os problemas que existiam no século I, no século XVI, no século XVIII, ao longo da Revolução Industrial, na modernidade, na pós-modernidade, eles são problemas ou são perguntas existenciais que percorrem como um fio vermelho todos os séculos, né? Então, dá para traçar paralelos daquilo que, tendo como ponto de contato a reforma, né, com os dias de hoje também. Eu me recordo de um escrito que o Lutero escreve uma carta para um amigo, né, um amigo que fazia romarias para Jerusalém, porque ele acreditava que indo para Jerusalém ele conquistava o favor de Deus, ele era agraciado por Deus e assim por diante. Lutero escreve, não, pela graça de Deus, com base num dos salmos que eu não me recordo agora, e em Cristo nós somos amados por ele. É ele que nos ama, é ele quem nos encontra, é ele quem nos chama e assim por diante, né? Então hoje, nós olhando para a cultura brasileira, assim, nós podemos também traçar muitos paralelos. É claro que se a gente falar da religiosidade brasileira, é um espectro muito grande. Acho que cada região tem a sua característica, né? Então, assim, eu nasci e cresci numa região germânica, né? O germânico ele é muito místico, né? Então, filmes, por exemplo, Harry Potter, isso nasce daquele contexto de uma religiosidade mística, assim, né? Então, assim, é interessante falar do meio germânico, o europeu, né, no geral, assim, como o berço da reforma, mas, assim, eles eram extremamente místicos, né? Na sua manifestação de espiritualidade. Isso é levado também com os imigrantes e assim por diante. Agora, num aspecto mais geral da cultura brasileira, tem o filme do Alto da Compadecida, né? Que eu gosto muito, é um filme muito legal, assim, por sinal, né? Agora, que expressa muito bem essa religiosidade brasileira, né? O Deus, que tem o Jesus, que é assim mais, é legalzinho, Jesus é legal, a mãe que é toda compassiva, né? O diabo que é aquele que acusa, o indivíduo que é aquele, ele cometeu erros, mas ele foi bonzinho, então ele merece uma outra chance. Então, assim, o imaginário popular das boas obras, talvez não seja mais ir para Roma, não seja ir para Jerusalém, mas é a pessoa que é boazinha, que ela é legal. Assim, não amou o pai, não amou mãe, odiou o filho, mas é uma pessoa boazinha. Entendeu? E algo que nós levantamos, né, que tanto no 30 depois de Cristo, quanto na 1517, quanto na atualidade,
a história parece cíclica, né? Porque os mesmos problemas, e nós entendemos que eram problemas, que eram algo, situações muito danosas, a vida, a família, a fé, que era essas crenças nas relíquias, essa forma errada de lidar com os mediadores, enfim, todo esse levante que a gente fez, né, esse levantamento que a gente fez sobre esses problemas que eles viviam, é cíclico. E foi bem claro, né, na exposição nossa que hoje continua do mesmo jeito. As pessoas continuam desesperadas, apavoradas, se apegando em ídolos, em deuses, em mediadores que não trazem vida, que machucam mais, que geram mais desordem. É interessante porque vocês falaram, né, de vários deuses da cultura, vamos falar assim, né? Onde tinha ali a Apple ou, sei lá, a tecnologia, né? Que ela é muito personificada na Apple, digamos assim. Mas a tecnologia, você tem o templo, né? O templo que é a loja, você tem os intermediadores, né? Que é o pessoal. Então, assim, são conexões. As relíquias, né? As relíquias, né? Eu tinha um professor na época do seminário que ele escrevia sobre bioética, onde ele faz esse paralelo com a medicina. Uau. Então, assim, o médico, ele acabou se tornando a voz de quem tem as palavras da vida eterna, né? Ou através do diagnóstico. Claro que a medicina tem o seu papel, a sua importância, né? Mas se substitui, então, as vestes litúrgicas do sacerdote pelo jaleco branco do médico, né? Então, é isso que a cultura ela é capaz de fazer, em se tratando de distorcer o somente Cristo por outro somente. E André, é mais fácil para nós seres humanos, a gente com certeza acha bem mais fácil lidar e relacionar, entre aspas, com uma relíquia, né, do que um relacionamento pessoal com Deus. Exato. Então as pessoas preferem, né, relacionar com relíquias porque elas são manipuladas. E não fala nada, né? Não aponta erro. Exatamente. Eu até brinquei com o pessoal, né? Vocês devem ter ouvido falar sobre isso, que muitas pessoas diziam que tinha um pedacinho da cruz de Cristo. Exato. Né? E daí a gente vai vendo várias dessas histórias, né? Alguns historiadores falaram tanto pedacinho, tanta lasca, né, da cruz de Cristo que as pessoas elas queriam dizer. E aquilo trazia uma certa autoridade, né, um certo poder. Como hoje talvez alguns equipamentos tragam essa autoridade e poder. Né? Sim. Que se a gente for realmente contabilizar as lascas da cruz de Cristo, daria daqui no Alasca. Né? Exato. Então, essa cruz ficaria muito grande. Ou seja, são mentiras. Né? É mais fácil relacionar com um Deus falso, com uma relíquia, do que assim é nosso casamento, né, com uma pessoa. Nós somos preguiçosos relacionais. Exato. Né? Não, isso é muito assim, muito interessante, porque o relacionamento exige compromisso. Né? O relacionamento significa ouvir o que eu não quero, ser afirmado em convicções e assim por diante. A relíquia não. É claro que na espiritualidade nós precisamos de símbolos, sinais, como forma até mesmo de sermos alimentados. Os sacramentos são isso, são sinais, né, que apontam para uma dimensão da palavra. Né? Então, assim, a ceia aponta para o momento em que Cristo se reuniu com os seus discípulos e assim por diante. Então, nós não defendemos essa espiritualidade à parte de qualquer símbolo. Outra coisa é a relíquia. A relíquia é quando eu coloco a minha vida em cima daquilo, daquele objeto, daquela situação, né? Como se o objeto tivesse poder. Né? Como se o objeto tivesse poder. Então, esse que é o X da questão, né? Que a distinção ela precisa ser feita aqui. Né? Exato. Então, assim, existem elementos da religiosidade medieval em todos os momentos da história. É claro que não é exclusivo da religiosidade medieval, isso é da humanidade. Nós precisamos de mediadores, nós precisamos de relíquias, né? Outras religiões têm isso também. E no imaginário popular brasileiro temos, inclusive naqueles que se abdicaram de qualquer tipo de fé. A gente traz isso para o mundo material, digamos assim, porque a gente diz que, ok, a gente não sabe o que vai ter na eternidade, se tem ou não tem eternidade, o que existe somos nós. Então a gente passa a fazer de coisas os nossos ídolos, como se aquilo fosse nos dar senso de significado, de vida, de segurança, de transbordar a vida. E a gente passa a ter os nossos mediadores, a ter as nossas relíquias e tudo mais dentro daquilo. Mas Cristo veio para nos libertar de todas essas coisas, sejam elas religiosas, espirituais, sejam elas materiais, abrindo o caminho direto para Deus. Então sempre será
um tópico fundamental em toda a história da humanidade, né? Exato. E dentro da espiritualidade atual, versões atuais que a gente chamou, esse materialismo, qual é essa versão atual? O corpo, tecnologia, o intelecto, e aí você pode colocar outras coisas. Qual é a versão onde as pessoas mais se agarram? Vocês acham que é no dinheiro, na tecnologia, na profissão, sei lá? Onde é que as pessoas comumente mais se agarram, confiando nos seus mediadores, confiando nas suas relíquias, como se aquilo fosse dar significado, segurança, futuro? Eu creio, e Jesus alertou muito sobre isso, sobre Mamon, né? Eu acho que o Mamon está no top, no top 10 aí, né? Então, esse ídolo dinheiro, ele é muito forte. E ele promete segurança, né? E é algo que todo mundo quer. Mas quando a gente caminha, amadurece, percebe, né, independente se tem a fé em Cristo ou não, as pessoas começam realmente a entender que esse Deus é também um falso Deus, porque há muitas pessoas queridas nossas que têm muito dinheiro, mas testemunham muita dor, muita falta de propósito e sentido, né? Então, eu creio que é um desses. Mas algo que me veio à mente, e eu não tinha reparado nisso, e agora eu vou trazer para mim mesmo, eu sempre gostei, por exemplo, do Homem de Ferro. Ou melhor, antes dele, do Batman. E eu fiquei pensando, por que eu gostava tanto do Batman, né? Porque o Batman sempre foi muito tecnológico, né? Aquele cinto de utilidade dele era algo muito fantástico, né? A Batcaverna com aqueles carros. É verdade, cara. E eu fiquei olhando pro meu coração, por que eu gostava tanto do Batman, né? E quando eu vi o Batman ganhar do Superman, cara, né? Porque ele era o meu herói preferido, né? Eu achei fantástico. E o Homem de Ferro também com toda a tecnologia. E eu pude olhar pro meu coração, que muitas vezes eu queria ser, não só por causa de algo de infantil, mas tem a ver, sim, com esse coração meu, de querer controle, de querer poder, de querer não aprender a descansar, a viver pela fé. Né? Porque é muito bom ter um cinto de utilidade que na hora faz alguma coisa, né? E andar pela fé, andar confiando em Deus, já é algo muito mais poderoso, com certeza. Tem muito mais abrangência de vida, mas é andar pela fé. Exato. Né? Esperar a chuva cair em dias que parece que não vai cair chuva. Isso aqui não. E só pontuando aqui, né, que eu acho que quando a gente compreende Cristo e se rende ao amor dele, não que o corpo, a tecnologia, a inteligência, o conhecimento, né, que mais? O dinheiro são problemas. Não, eles têm o seu devido lugar na nossa vida, mas eles não controlam a nossa vida. Aí é o que eu acho que tá a diferença. A tecnologia é algo muito bom, graças a Deus por ela. Mas não é algo onde eu deposito a minha confiança, a minha alegria, a minha esperança, né? Eu acho que aí é que inverte o papel. Eu uso a tecnologia, não ela que faz uso de mim, né? E aí, André? Eu aqui ouvindo vocês e meio que refletindo aqui, filosofando comigo mesmo, porque eu até estava assim, imaginando que tipos de deuses que nós temos que poderia dizer assim, né? Eles são os deuses atuais, mas eu acho que o ponto de partida é o Deus Mamon. Assim, parece que é o ponto de partida para tudo. A gente pode colocar a saúde, por exemplo, hoje, essas tendências que nós temos assim da saúde perfeita, né? Horas e horas de academia, o que é bom, né? Sim. O que é bom, né? Agora, inclusive, o Pondé, ele fez um artigo ou uma postagem onde ele falava assim, esqueça esse tipo de vida onde você é o cara que bebe todas, que fuma todas. Não, hoje o novo estilo de vida, a nova idolatria é o corpo sarado. Assim, é você dormir cedo no sábado de manhã, no sábado à noite, porque domingo de manhã tem corrida, entendeu? Que é bom também, né? Eu só tô falando, apontando para a questão da idolatria da coisa, tá? Então, assim, isso por detrás existe toda uma movimentação desse Deus Mamon de que eu preciso mostrar para o outro que eu tenho, a posse que eu tenho. Então, acho que, assim, é muito... Eu acho que o diabo ele tem essa capacidade de transformar uma dádiva de Deus boa em coisa ruim. Foi assim com a árvore no jardim, é criação de Deus, mas ele destou aquilo. Distorce. Com a sexualidade é criação de Deus, ele distorce. O cuidado da saúde é dádiva de Deus, ele distorce. O dinheiro
sistemas econômicos são a dádiva de Deus, mas ele distorce. Exato. E assim por diante. Eu acho que a reflexão que nós precisamos fazer a partir dessa temática em Cristo, somente Cristo, quais são as áreas da vida que são dádivas de Deus, mas o diabo distorce. Exato, Né? Então, exato. na família e tudo, e assim por diante. E na minha opinião também, claro que assim, a pergunta que às vezes me vem a pergunta do Keller na cabeça, o que é o pecado por detrás do pecado? Ok. A pessoa ela fala assim, não, a gente percebe, né? Não, eu vou fazer tal curso, questão do intelecto, ou eu vou... A questão da tecnologia, né? Porque isso é bom algo. Mas o que é que está por detrás daquilo? Eu também percebo que é o dinheiro. A pessoa ela estuda para ter segurança. Mas no final das contas, o que está por detrás é o recurso financeiro. Porque se ela não tiver o recurso financeiro, ela não pode viajar, ela não pode estudar, ela não pode se capacitar. Se ela não tem o recurso financeiro, ela não pode ter a tecnologia, o carro novo, as viagens e tudo mais. Então, assim, o que está por detrás de muitas divindades, eu acredito que seja essa divindade chamada dinheiro, Mamon, né? Onde as outras coisas se tornam desculpa, né? É uma aposentadoria. Tô fazendo... Não é simplesmente estou guardando dinheiro para minha aposentadoria, que é algo bom. Mas o coração se eu não tiver dinheiro, como que eu vou cuidar da minha vida? Então, assim... Sabe o que me veio à mente agora, Hugo, assim, né? Além do dinheiro, mas pensando nessa ideia de que em Cristo nós temos um relacionamento, né? Relacionamento com o Pai. Tem esse desenho australiano, que é o Bluey. Sabe qual que é esse desenho? Sei. É um desenho assim... Pra quem tem filhinho, sabe. Pra quem tem criança em casa. Mas sabe que esse é um desenho muito interessante, porque ele tem ganhado uma certa popularidade, porque os pais gostam de assistir, e tem um episódio específico na temporada 3, tá, onde faz os pais chorarem, inclusive. É um desenho muito... Ele traz afetividade, né? E a pergunta que se tem, assim, o que tem de diferente nesse desenho, tá, que gera essa comoção de pais, inclusive nas crianças? E quando você olha e assiste o desenho, você vê uma presença muito forte do pai das crianças, da Bluey e da Bingo, que é a irmãzinha, né? Então, a presença do pai. Então, assim, o pecado por detrás do pecado, que é a sua colocação, né? O que faz as pessoas terem essa comoção, muitas delas se identificam porque não teve um pai assim. Exato. Ou então teve um pai assim, isso traz boas memórias, né? O pai que tem aquela presença. Até tem um episódio que eu me recordo, assim, né? Que as minhas 2 filhas assistindo assim no sofá de casa e dando uma gargalhada gostosa. Mas o que está acontecendo aqui, né? Aí quando eu chego, era o pai brincando de travesseiro com a Bluey, assim, esse travesseiro que gostoso dela, que assim, esse travesseiro dá até beijinho em mim, e assim por diante, né? Ou seja, uma afetividade, né, que muitas pessoas experimentaram ou não, que é relacionamento. As pessoas, nós, como seres humanos, carecemos de relacionamentos. Em Cristo, Ele vem até nós. Exato. E nós temos esse relacionamento com o Pai, que se materializa no relacionamento com o próximo, no contexto familiar, um novo relacionamento familiar, um novo relacionamento comunitário e assim por diante. E é tão relacional que se nós formos até o versículo 14, né? Se a gente continuar no 15, 16, 17, o Senhor Jesus está tratando e está consolando o coração apavoradinho dos discípulos. Exato. Que já começaram a entender que o negócio ia ficar difícil ali, né? Ali o contexto é a ceia, né? As declarações de que ele iria para Via Crucis, ou seja, ia ser sacrificado. Mas é tão relacional que Jesus ele fala, olha, fiquem tranquilos, eu vou enviar o Consolador. Exato. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um Deus só, como nós lemos na Bíblia, ele mora em nós. Isso é muita relação, isso é muito amor, isso é muita vida. Então, isso é realmente ser uma família, né? É uma família que mora dentro de nós e nós fazemos parte dessa família, né? Então, a mensagem do cristianismo é completamente diferente porque ela é extremamente relacional. E volto a dizer, por isso que eu acho que nós muitas vezes temos tanta dificuldade, porque se tem algo que a gente tem dificuldade... são nos relacionamentos, né? Exato. E nenhum desses ídolos ou mediadores consegue satisfazer essa nossa necessidade de relacionamento. Não. Não nos preenche. Exatamente. Porque o que nos falta e o que nós ansiamos
é esse desejo de sermos amados perfeitamente. Por um momento, seja o dinheiro, a tecnologia, o intelecto, ela nos satisfaz por um momento. E as pessoas nos admiram. E a gente tem por um momento o relacionamento. Mas essa satisfação existencial plena de que eu sou amado perfeitamente e de que algo muito maior do que eu, alguém muito superior a mim, me ama, só nele. É, né? só o amor ágape. E aproveitando, só o amor perfeito, né? Aproveitando, como que Cristo chegou até vocês? Chegou até nós? Qual que é a história de vocês quando vocês tiveram um encontro com Cristo? Porque, assim, o meu medo é a gente cair no mesmo erro desse modismo de teologia reformada, onde o pessoal lê e concorda, mas concorda com o conceito, sem ter o relacionamento. Então, como que Cristo chegou até vocês e no momento de vida e vocês experimentaram essa satisfação nele? Primeiramente, assim, a primeira imagem que vem à minha mente, eu pequenininho e uma mãe que vinha de uma família católica, ela não era praticante, mas uma mãe que já cultivava piedade, que já lia as escrituras e entendia que aquele menino deveria acompanhar o vô, no caso, o sogro dela, que estava ficando com Alzheimer, mas queria ir na igreja. E ela, então, além das orações na hora de dormir, o jeito doce dela, ela falava: Rômulo, leva o seu vô lá na igreja presbiteriana. E aquele menino de 6, 7 anos levava, ou melhor, acho que ele me levava, né? E ali eu comecei a ouvir as histórias, e ali o meu coração foi sendo aquecido, e ali eu já comecei a ler o Novo Testamento. E durante minha infância eu li várias vezes o Novo Testamento. Mas o grande marco foi no acampamento, como nossos jovens nesse final de semana tiveram a oportunidade, né? Eu ouvi novamente o Evangelho, e com 17 anos foi um marco em ouvir a voz do Senhor. A minha mãe, embora piedosa, ela não frequentava a igreja. Meu pai gostava de dizer que era presbiteriano, mas não ia. E eu fui o primeiro a conhecer Jesus Cristo, a ser encontrado por Jesus naquele acampamento e a me render. E a partir dali eu pude falar de Jesus para a minha família, e eu fui vendo a minha família se rendendo ao Cristo, à história que muda a história, né? Então é uma história que começa na infância, com testemunho da minha mãe a respeito da fé em Cristo, orações e leitura do Novo Testamento. E o meu avô, que mesmo não sabendo muita coisa, mas queria ir na igreja, e ali eu comecei a ouvir as histórias do Cristo. Muito bom. Legal, Rômulo. No meu caso, a minha família, desde quando eu era criança, tinha algum tipo de envolvimento com a comunidade, mas hoje, né, olhando para trás, eu avalio que de uma forma muito mecânica, né? Assim, era típico de uma família do interior ir aos domingos numa igreja, né? Não por uma questão de alimento da espiritualidade, mas porque era uma rotina. Uma tradição. Uma tradição, né? Então eu compreendo que aos 20 anos de idade, talvez 19, foi quando eu realmente Deus me alcançou pela sua graça, né? Então quando eu olho para trás, esses momentos da minha infância e da minha adolescência, elas tiveram um outro sentido, né? Então elas tiveram uma outra compreensão que para mim era muito mais uma prática, uma tradição. Mas para mim foi até interessante, porque naquela ocasião eu estudava já na faculdade, eu fazia comércio exterior, e naquela ocasião eu estava trabalhando numa linha de produção de uma empresa, e havia um colega, né, um cristão, uma pessoa muito simples, assim, que trabalhava assim de frente comigo, e ele falava de Jesus para mim, né? Então eu não podia fugir, né? Não podia fugir. Eu estava ali de frente com ele, e assim, nós éramos muito amigos, né? E ali que ocorreu de ele um dia convidar para ir para a casa dele, para um jantar, onde então ele me apresentou
o evangelho, aí comecei uma caminhada com compreensão, com relacionamento, né? Não com prática religiosa, mas com relacionamento, e é um processo onde que nós estamos constantemente em obras. Ali foi apenas o início, né? Mas essa foi a forma como eu compreendi esse somente Cristo na minha vida, né? Então, assim, a partir de um colega, de um amigo que não tinha nada de especial para oferecer, né? Era um operário do chão de fábrica, e muitas vezes nós queremos assim, teologias abstratas no latim para explicar o evangelho, quando o evangelho é simples, né? A simplicidade da fé é algo que a gente tem batido nessa tecla ao longo dessa série, né? Muito obrigado, André. E no meu caso, eu cresci também num lar cristão, meus pais de igreja presbiteriana, sempre líderes da igreja local onde a gente frequentava. Mas eu me recordo, leitura da cultinho doméstico, minha mãe cantando de manhã quando ela acordava. Mas aí com 11 anos a gente começa a ter olhar crítico e consciência do contexto e das situações, né? E eu me recordo que assim, a minha leitura era de incoerência dentro do relacionamento da minha família, porque eu criei a expectativa de que o meu lar deveria ser perfeito, e não era. E depois, a minha crítica de que o relacionamento com os meus colegas da igreja local deveria ser perfeito também, e não era. E aí, assim, eu passei a olhar como hipocrisia dos meus pais, porque eles tinham discussões, conflitos, e também da igreja, porque assim, tinha a classe A dos meninos e a classe B, e eu fazia parte da classe B, da segunda categoria dos meninos, porque eu era gordinho e tudo mais. E a molecada do colégio, assim, todo mundo era igual. Então a gente zoava a mãe de todo mundo, a gente fazia piada com todo mundo e tava tudo bem, e todo mundo era aceito, não havia exclusão. E eu olhava assim, poxa, as pessoas e os meus colegas da igreja que deveriam incluir e aceitar e não dividir por categorias, não fazem, não incluem. Mas os colegas do colégio, sim. E eu falei, pô, esse negócio de igreja é balela. E aí eu lembro que no meu coração, eu rompi. Falei assim, bom, eu vou à igreja porque meus pais mandam, mas eu não tô lá. E com 15 anos, meu pai mandou eu ler O Contrabandista de Deus, do irmão André. Sim. E no começo da história, daquele jovem que também tinha uma família cristã, mas ele havia rompido com a fé, por conta do seu contexto cultural, um dia ele chega mais cedo, tá tendo um culto dentro da casa dele, e ele fala, eu não vou entrar naquele negócio, ele fica ouvindo o pregador, e ele fica debaixo de uma árvore, e ele ouve o pregador, e ele acaba se rendendo, e ele se torna um missionário na União Soviética. E o que Deus usou daquele livro, e graças a Deus, porque meu pai mandou eu ler aquele livro, era o seguinte, Hugo, o que você precisa é de Cristo. Cristo aceita os que não são perfeitos. E a sua esperança não está na igreja, mas em mim. E naquele momento eu fui alcançado por Cristo. E aí eu comecei um relacionamento para com Ele. E eu sempre digo, não fui eu que escolhi a Jesus. Foi Jesus quem veio até mim e me salvou. Né? Porque assim, naquele momento, se eu acordasse e falasse assim, não, hoje eu vou escolher Jesus. Não foi. Meu pai mandou eu ler o livro. E o Espírito... é um ponto importante que você aborda do seu testemunho, Hugo. Assim, até as nossas músicas, eu decido por Jesus. Então é claro que a graça ela nos alcança e ela envolve a nossa emoção, ela envolve o nosso psicológico, ela envolve a nossa volição. Então nós queremos muito aquilo, né? Nós não somos marionetes de Deus. Falar que Deus nos salva pela graça em Cristo não significa que nós somos marionetes. Não, Ele nos envolve de forma integral. Então assim, se nós decidimos por Cristo, isso é graça de Deus, né? Isso é graça de Deus. O problema é que muitas vezes nós afirmando, ou eu me batizei, eu tenho calafrios quando eu escuto isso, eu me batizei, ou eu me converti. Caracas, é Deus que te converte. Exato. É Deus que vem com a sua graça e nos batiza. Então, assim, a forma como nós descrevemos as frases, né, quem é o passivo, o ativo da frase, né, ela revela muito da teologia por detrás, né? Então, é muito importante compreender, assim, que a salvação pela graça, e aqui é Efésios 2 puro, estou falando de Efésios 2 puro, né, puro e simples. Né? É Deus quem nos alcança por sua graça, só que isso envolve o meu querer.
Isso envolve as minhas emoções, as minhas afeições, o meu psicológico, a minha volição e assim por diante. Né? E eu digo assim, os meus desejos internos, as minhas volições, cara, elas mudaram não por força. Exato. Foi uma transformação, e uma transformação assim, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Até a minha vocação pastoral, eu amava tecnologia. Eu trabalhava num lugar de software livre, onde, assim, na minha área, no interior, estava muito bom. O próximo passo era ir para São Paulo. Uhum. E eu amava computador, porque computador não dava problema, gente dava problema. Cara, e de repente eu parei de gostar de computador e comecei a gostar de gente. Eu falei assim, Deus, você tá de brincadeira, eu não quero esse negócio. Até a minha vocação pastoral, para mim, assim, é muito claro que não fui eu quem escolhi. Além de ele ter me salvado na história, a minha vocação foi ele quem me deu. Não foi. Se fosse para eu escolher acordar e falar assim, não, vou ser pastor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas só compartilhando aqui também. E aí as coisas vão mudando de maneira gradativa, né? Exatamente. Eu quero fazer uma curva aqui, então, e olhar para nossa mensagem. Tá. Certo? Algumas perguntas que surgiram de WhatsApp, de conversas com pessoas e também dos nossos estudos. Rômulo, quando Jesus diz lá, aqui na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Quando Jesus fala ali sobre aposentos, ele está usando uma imagem figurada. Uhum. O que ele está querendo dizer a partir dessa imagem figurada? Compartilha com a gente, se o André quiser complementar também. Muito bem. No estudo que nós fizemos, e muitos estudiosos sérios trabalham, que primeiramente Jesus está falando do céu. O céu, o lugar da presença de Deus, estar realmente na casa do Pai, né? Mas também os estudiosos são unânimes em dizer que Jesus está falando dele mesmo, é da relação com ele. Nós aqui conversamos há pouco que casa não é aquele local físico, ou seja, casa é o local físico, lar é onde a pessoa amada está. Pertencimento, né? Pertencimento, né? O meu lar é onde a minha amada e meus filhos amados estão. Quando eu estou junto com eles, independente seja um local sofisticado ou seja um lugar bem simples, ali é o meu lar. Porque o meu lar ele é construído numa relação de amor. Então, a morada ali mostra que o melhor da história não tem a ver com o local em si, hein? Com certeza o céu vai ser maravilhoso. Mas o melhor do céu não é o céu. O melhor do céu é Jesus Cristo. Ele é o melhor. Ele é o centro. Ele é o tesouro maior. Estar com Ele. Então eu gostaria de dar... Acho que a ênfase que eu aprendi nesse texto é andar com Cristo, é estar com Cristo. A certeza que nós, discípulos, sempre estamos com Ele. Porque Ele sempre está conosco. Até algo que me veio em mente agora, Rômulo e Hugo, aqui, esse é um texto, e aqui meia culpa, né, de pastores, muito utilizado em ofício fúnebre, né, assim, em mensagem ou sermão de ofício, né, na casa do meu pai há muitas moradas, e é claro que traz um conforto nesse sentido, né, da presença de Deus, onde para nós é algo obscuro, que é a morte, né, nós não conseguimos refletir na morte na sua integralidade, né, mas e se a gente também invertesse essa morada do pai hoje na nossa história, né, porque essa teologia da presença de Deus era importante tanto no Antigo Testamento quanto agora também, né? A presença de Deus no meio do seu povo, através do tabernáculo, através do templo, né? A presença de Deus em meio ao seu povo, que nós temos a partir do Espírito Consolador, né? De João 14, nós temos essa presença do próprio Pai conosco. Isso traz pertencimento. Nós somos chamados por um nome. Nós não somos um número de CPF como o governo identifica. Nós temos nome, nós temos identidade, nós temos uma marca, nós temos um propósito, nós temos uma característica, um senso de missão. Então, assim, essa casa do Pai, né? Isso é muito amplo. Isso dá para fazer uma série de mensagens só com o que isso significa, né? E aí conecta com outro tema, com uma prática de Jesus que era estar à mesa, a comensalidade. Exatamente. Jesus está à mesa. Jesus é a presença do próprio Deus na casa, né? O Deus que senta, que come junto com você, né? A avó da minha esposa tinha uma prática quando ela era criança.
Aí os netos iam tudo comer na casa da oma, né, da avó. Aí ela colocava os pratos e ela deixava um prato assim vazio. Não, aqui é para Jesus, é o prato, Jesus vai comer aqui, né? Então assim, se a gente avaliar pela luz, pela ótica teológica, mas que espiritismo é esse? Não, é uma forma pedagógica de dizer que Deus se faz presente aqui com a gente, e, né? André, a gente vê nesse texto de João um desejo profundo que Jesus tem relacional e tem promessa. E você falando, eu lembrei do Salmo 42, e na Bíblia a mensagem tem um jeito muito especial que fala assim, o salmista dizendo: eu tenho sede de Deus, eu quero beber goles profundos de Deus. É o salmo, né? Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, né? E no versículo 6, na Bíblia Mensagem, a tradução do Eugene Peterson é assim: e Deus prometeu me amar durante o dia e cantar canções durante a noite. Uau. A minha vida é um louvor a Deus. Olha essa promessa. Amar durante o dia, tem coisa melhor que essa? E à noite Deus faz serenata para nós. Amar durante o dia, em meio aos telefonemas, os e-mails estressantes, aos desafios. Então, assim, ter essa promessa de amar durante o dia. E eu acredito, tem o James Bryan Smith, naquele livro Maravilhoso Bom Deus, ele diz o seguinte: a nossa mente, por conta do pecado, ela é como um ímã que é atraída para se esquecer da presença de Deus. Ok. E aí ele dá o seguinte exercício, e quem sabe as pessoas que estão nos ouvindo aqui possam sentir-se desafiadas. Ele diz o seguinte: coloque o seu despertador, no celular no caso, para despertar a cada 1 hora. Quando o seu celular despertar, você vai parar o que você está fazendo durante 5 minutos e você vai trazer à sua mente a realidade que Deus está presente. Você vai treinar a sua mente para a verdadeira realidade de que Deus está presente. Aí você está no trabalho, em meio a e-mails, em meio a telefonemas, e você vai ter esse compromisso com você. Não, Deus está aqui. O que eu fiz na última hora anterior, que eu posso agradecer, o que eu vou fazer na próxima hora, e o que eu posso interceder, mas acima de tudo, que Deus está presente aqui, e a gente está num relacionamento de amor. A gente tem esse significado maior de que Deus está conosco e nós estamos fazendo com Ele o nosso trabalho. Então é algo muito... Você me fez lembrar daquele best-seller do cristianismo, Praticando a Presença de Deus, né, do irmão Lawrence, que é aquele homem que vivia num mosteiro, lavando pratos, lavando banheiro, e escreveu um dos livros mais importantes da história do cristianismo sobre oração, sobre relacionamento com Deus. Foi lá na cozinha, foi lá limpando o chão do banheiro, no dia a dia, na liturgia do ordinário. Tem um livro muito bom também que tem esse título, que ele entendeu o Deus que está sempre conosco, né? A tradução que o Dr. James Houston faz do Eu Sou é exatamente essa: eu estou com vocês, eu estarei com vocês. Esse é o nosso Emmanuel, né? Esse é o nosso Cristo. Uma promessa, né? Amém. E uma pessoa perguntou o seguinte: nós vivemos numa cultura pluralista. Ok. E quando Jesus afirma que ele é o caminho, o único caminho, a verdade, a única verdade e a única vida que leva ao Pai, ou que vem ao Pai, isso soa muito arrogante, prepotente. Porque, em outras palavras, ele está excluindo a possibilidade de outras religiões, de outras crenças. E nós, quanto discípulos de Jesus, que fazemos parte da missão de Cristo, de vão, anunciem o evangelho a toda criatura, batizem, né? Façam discípulos, sou arrogante. O cristianismo sou arrogante. Como que nós, que vivemos nessa cultura pluralista, podemos conectar o amor para com as pessoas, mas sem ser arrogante? E anunciar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tá, essa é uma pergunta... Dicas práticas. É sobre a pluralidade, né? É uma pergunta Exato. Sobre a pluralidade, é uma pergunta sobre o testemunho, como nós exercemos o testemunho no mundo, numa sociedade plural.
com diferentes perspectivas e visões. A gente tem que partir do ponto de partida do testemunho sadio, tá? Então, assim, o testemunho que é sal da terra e luz do mundo. Eu não estou falando do testemunho do cara que é chato na praça pública. Eu lembro em Manaus, tinha um rapaz lá que era muito conhecido, que ele ligava uma caixa de som no mercado lá e começava a pregar, assim, mais espantava a gente do que atraía. Né? Não estou falando desse tipo de testemunho. Estou falando do testemunho que faz a diferença na sociedade e assim por diante. Então, para muitas pessoas, sim, isso é uma forma, essa reivindicação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso é uma forma de ofensa. Né? A pergunta que nós devemos fazer é qual a autoridade que se tem para essa afirmação? Que autoridade se tem? Então, assim, a afirmação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida não deveria soar como uma ofensa, ao mesmo tempo que a afirmação de uma pessoa que existem vários caminhos para se chegar a Deus, eu posso não concordar com aquilo, mas ela não deveria ser uma ofensa no sentido ético, por assim dizer, né? Então, assim, se tratando de espiritualidade, nós temos uma liberdade de afirmar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma liberdade. Se uma pessoa diz que eu não posso, fala, mas qual que é a autoridade que você tem para tal, em se tratando de espiritualidade, né? O próprio Newbigin, que ele refletia muito sobre isso, Newbigin era um missiólogo inglês nos anos 90, foi missionário na Índia e ele refletia muito sobre o evangelho nessa sociedade pluralista. E teve uma palestra que uma vez eu assisti dele que ele falava o seguinte: imagina dois cientistas fazendo a mesma pesquisa, com o mesmo objetivo, utilizando os mesmos métodos científicos, e no final o resultado são dois resultados ou pesquisas ou amostras diferentes. Você acha que um cientista vai olhar para o outro e dizer, nossa, como é legal essa sociedade pluralista? Não, eles vão debater um com o outro, eles vão falar, não, teu método está errado, não, o seu método está errado e assim por diante. Ora, em se tratando de espiritualidade, por que nós temos que celebrar pluralidade? Nós podemos sim falar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A pessoa ela vai falar, não, eu não concordo com isso, nós vivemos numa sociedade civil que permite diferentes expressões de religiosidade. Então, o que é a ofensa? A ofensa é a pessoa se sentir eticamente ou invasiva, porque ninguém está aqui também defendendo casos que existem assim de agressão a religiões de matriz africana e assim por diante. Eu acho que esse é um extremo, né? Mas assim, o testemunho público, eu creio nesse Cristo, isso não deveria soar como ofensa. A sociedade é plural, e nós discutimos isso no almoço. Hoje a sociedade é plural, mas o evangelho é singular, né? Singular porque Jesus é o caminho. E nós não precisamos ceder a nossa espiritualidade, crendo que nessa afirmação sendo Jesus o único caminho. Isso não deveria nos trazer crise de fé, mas sim afirmação. Ok. A principal identidade nossa como seguidores de Cristo é o amor. Nós somos educados e nós somos ensinados a ser o povo que ama. Os cristãos é o povo que dá outra face, o povo que realmente ama até os inimigos. Então, se existe um ensino que fala de amor e que é a mensagem mais acolhedora que existe, é a mensagem dos cristãos. É a mensagem do Cristo. Só que o Evangelho de Cristo, com certeza, é a mensagem mais acolhedora que existe, mais amorosa que existe. É a história mais poderosa de amor, porque não são apenas palavras, é uma vida. Exato. São atos na pessoa do Cristo. Cristo é amor em ação plena, né? Mas o Evangelho, nós já trabalhamos isso outras vezes aqui, ele ofende. Ele ofende porque precisa ofender. Porque nós partimos da questão de que nós, seres humanos, nós rompemos com o Criador e nós vivemos em escuridão. E gente que está na escuridão bate um no outro, machuca, cai, não tem a visão plena das coisas. Então, incomoda, luz incomoda. Né? Quando a gente acorda de manhã, vai abrindo os olhos, a luz incomoda. Então, a luz de Cristo incomoda. E incomodava, e com certeza uma declaração como essa, e é uma das principais da história, né? Eu sou o caminho, a verdade, aqui fica claro quem Jesus é e o que ele veio fazer. O mapa está aqui, só quem não quiser ver que não vai ver nessa declaração. Mas uma outra, teve um momento que me chamou a atenção, é quando aquele paralítico que os amigos levaram até Jesus, que furaram lá a casa, né? A primeira coisa que Jesus disse para ele, vocês lembram qual foi, né? Filho,
os seus pecados estão perdoados. Aquilo lá gerou escândalo, né? As pessoas ficaram bravas com Jesus. O que ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é, e ele é Deus. Porque as ofensas daquele paralítico, como de todos os seres humanos, foi contra Cristo. Então, por isso que ele é o eu sou. E por isso que o Evangelho ofende, porque as pessoas querem muitos salvadores e querem muitos caminhos. E ali depois ele vai e fala, né? É mais fácil dizer estão perdoados seus pecados ou dizer levanta e anda. Então, levanta e anda. E quem pode levantar uma pessoa que nunca andou? Só Deus. E Cristo é o Senhor Deus. Então, eu creio que nós, por amor, nós não podemos omitir, nós não podemos parar de contar essa história com muito carinho, com muito respeito, mas quem ama fala a verdade, né? Quem ama é sincero, e com uma sinceridade doce, mas verdadeira, ousada até, se for preciso, nós temos que anunciar que é só Jesus, não tem outro. E fica aqui meu toró de parpite. Eu acho que o Bless, que a gente conversou há algumas semanas atrás, ele é um caminho prático. Primeiro, comece orando pelas pessoas. Diga para as pessoas, fale para Deus acerca das pessoas que você está se relacionando. Você pode falar o seguinte: Deus, o fulano de tal no meu ambiente de trabalho, o meu filho, o meu marido. Ore junto a Deus acerca daquela pessoa. Depois, ouça aquela pessoa. Se relacione com ela. Ouça as necessidades dela, as crises dela. Depois, coma com a pessoa. Muito bom. Envolva-se. Interessante. Por quê? Você tá amando. E depois sirva aquela pessoa numa necessidade que ela tenha. E por fim, compartilhe. Porque Jesus ele faz dessa forma, na maioria dos casos. Ele se relaciona com as pessoas. Ele mostra quem ele é. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos essa presença real do amor de Deus pelas pessoas. Exato. Né? E nós nunca devemos excluir ninguém, né? Exato. Apontar o dedo e dizer que eles são os perdidos, nós somos os salvos. A questão não é essa, né? Exato. A mensagem não é essa. Ele nos chamou para amar, não para condenar. Pronto. E na medida em que nós amamos, o próprio Deus vai abrindo espaço para nós compartilharmos do amor dele pelas pessoas. Então, a primeira pergunta assim, que eu faço, eu me lembro quando eu estava trabalhando ou estava na universidade, que eu fiz um ano de pedagogia, a pergunta que eu fazia assim: Deus, o que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa? E aí tinha um espírita que a pessoa estava fechada. Aí eu entendia, poxa, Deus não está trabalhando na vida dessa pessoa no seguinte sentido, de ela ter abertura no coração para ouvir a mensagem do Evangelho. Qual que é o meu papel? Continuar amando. Exercer presença. Aí tinham pessoas que elas começavam a dar ouvidos àquilo que eu tinha para compartilhar acerca de Cristo. Daí eu perguntava assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Essa pessoa, nesse momento, está tendo o coração um pouco mais aberto para ouvir acerca do Evangelho. E existiam pessoas que estavam com o coração escancarado. Cara, era momento de sentar, abrir a Bíblia e falar assim: olha só quem Jesus é. Então eu acho que nós precisamos compreender que a gente está participando com Deus do que Ele está fazendo na vida das pessoas. E não simplesmente sair condenando. Não, nosso papel é amar. Exatamente. Eu acho que é o Tim Keller que fala, o pastor Tim Keller, de que, ainda mais na sociedade pós-moderna em que nós estamos, nós precisamos ser meio que um gentleman, né, para testemunhar, né? Não é na agressividade. O que é interessante, porque quando nós lemos Efésios 5, 6, me fugiu agora, sobre a couraça da justiça, né? Porque ali a analogia é com o ferramental de um soldado romano, né? Então, assim, quando a gente pega a couraça da justiça, por mais óbvio que seja, a couraça da justiça não é um instrumento, não é uma arma de ataque, é um instrumento de defesa. Exato. Então a justiça, o evangelho, somente a Cristo não é um instrumento de ataque para com o outro, né? Mas é um instrumento que fortalece a nossa fé, a nossa espiritualidade no cuidado com o outro, no serviço ao outro e assim por diante. Então há situações em que nós precisamos de ousadia. Há pessoas, eu creio que há pessoas que elas têm o dom, a característica de transformar uma conversa de táxi em oração de conversão. Há pessoas com esse dom. Há pessoas, talvez seja a grande maioria,
que elas precisam fazer aquilo que Pedro diz, né? Estejam preparados para falar da razão da esperança que há em vocês. Então, a razão da esperança é a história que nós compartilhamos aqui no início do podcast. Ó, pela graça, ele me alcançou na minha infância. Pela graça, eu entendi-se somente a Cristo numa linha de produção da fábrica. Pela graça, eu entendi na minha adolescência e assim por diante. Então, assim, cada um tem a sua história, né? E é contar a razão dessa esperança, né? Eu acho que para todos nós, talvez tenha uma área específica da vida em que somente a Cristo fez a diferença. Para alguns, talvez é na dicção, para outros tem a ver, sei lá, nas finanças, para outro tem a ver no sentido da vida, para outros, não sei, talvez estão nesse processo de construção, mas o que importa é que somente a Cristo traz impactos e não apenas na nossa vida, mas também na do outro. Então, assim, se não traz a diferença na minha vida, o que eu vou compartilhar se algo não aconteceu em mim? Entendeu? É um pouco do pai e da mãe que querem que o filho vá para a igreja, assim, né? Mas não vão. Mas não vai. É como tinha uma criança que chega para a mãe e diz assim, né? Mãe, nós podíamos morar na igreja, né? Como assim morar na igreja? De onde tu tirou essa ideia? É que lá, mãe, você me trata tão bem, né? Exatamente. Então, assim, é um pouco compartilhar aquilo que faz a diferença na minha vida também, né? É muito bom. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, porque a gente já está conversando quase 1 hora aqui. Nossa. Uma conversa muito boa. Quais são os desafios que vocês querem dar para aqueles que estão ouvindo a gente? Muito bem. A gente viu que o Felipe, o Tomé, eles tinham algumas dificuldades para entender, para enxergar. Jesus falava e falava a mesma coisa, né? E eles demoravam. tão nós. Pois é. E aí o Felipe Tomé é o Rômulo, é o André, o Hugo. Eles são nossos amigos e amigas. Todos nós somos frágeis, todos nós temos dificuldades para enxergar, para compreender, né? E um texto que veio ao meu coração é de texto de Oséias, que é muito categórico, muito forte, que Deus diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento relacional, né? Conhecimento não só dos mandamentos, embora Jesus diz, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos, né? A palavra, quando é vista nessa forma relacional, não é apenas algumas regras e instruções que eu tenho que guardar na mente. Não, mas é um estilo de vida, é um caminho que eu estou andando com o meu Cristo, né? Então, eu creio que a dica que eu deixo, é uma dica que nós deixamos para o pessoal da comunidade é ler a Bíblia com muita atenção, né? Mas eu queria citar só uma frase do Spurgeon que me chamou a atenção. Eu anotei aqui, vamos colocar o óculos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: o objetivo principal dos ataques do inimigo é livrar-se de Cristo. Livrar-se da expiação, da morte vicária, da morte da cruz. Livrar-se do seu sofrimento no lugar dos homens. Gostaria que nossos amigos e amigas pensassem nisso e nunca esquecessem que nós somos atacados diariamente para que Jesus seja colocado ao lado e a gente esqueça dele. O inimigo quer que a gente se livre dele, dessa mensagem que é somente Jesus. Para mim, assim, é crer nessa promessa de que somente Jesus é o que traz o relacionamento com o Pai e assim por diante. Até uma frase que o Ricardo menciona bastante, que não importa começar bem, mas terminar bem também, né? O fim da vida, ou a continuidade, a gestão da vida, ela reflete um pouco desse relacionamento do somente Cristo na minha vida, né? Então, Saul é um exemplo muito prático, né? Nas Escrituras, eu estava lendo Josué nos meus devocionais na história de Caleb. Então, quando tem a divisão das terras, né? Aí Caleb recebe a sua terra, né? E ele fala para Josué, lembra 40 anos atrás, quando eu fui um dos espias para a terra de Cades-Barneia, e eu fiz um relato acurado e eu tive a fé, eu queria ter entrado na terra, mas pelas razões que o texto, que o livro conta, não entraram, mas 40 anos depois ele tinha aquela mesma paixão, aquele mesmo amor. Ou seja, ele foi alguém que, com 80 anos de idade, depois de 40 anos daquele evento, que ele foi um espia, ele manteve o mesmo coração e a paixão. Né? Então, assim, esse é o desafio da vida.
em meio às nossas adversidades, em meio aos sofrimentos, às dores, às crises, manter a paixão de Caleb, né? De que em Cristo nós temos, Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao relacionamento com o Pai, e não ter uma vida de transição como foi a vida de Saul, né? E assim por diante. E a minha fala para você, para nós encerrarmos esse podcast, é: se você já tem uma caminhada com Cristo, não se esqueça que nós, assim como Tomé, assim como Felipe, assim como Nicodemos, a gente pode buscar um relacionamento de informação para com Deus. Busque um relacionamento íntimo para com Jesus. Dia após dia, na leitura das Escrituras, lembrando e se relacionando com Ele, porque de fato Ele habita em você. E deixe de lado esses mediadores de milhares de aplicativos, milhares de pregadores que nós acabamos nos enchendo. Não que eles tenham problema, mas busque somente a Cristo nesse relacionamento para com Ele, porque não é acerca de informação, é acerca de um relacionamento íntimo. E você que nos ouve e que tem compreendido um pouco mais da fé cristã, quem sabe é hora de você dar um próximo passo e passar a se relacionar com Cristo. Pergunta: Jesus, se de fato você está aí, ilumina a minha mente, conduz o meu coração, eu quero te conhecer um pouco mais. E não tenha medo de você deixar de lado outros mediadores ou aquilo que disseram para você acerca da sua fé, porque somente Cristo te dá esse acesso a Deus, tá bom? Nós nos vemos no próximo final de semana, no sábado, às 18 horas, no nosso Espaço Paineiras. No domingo, em Barão, às 9 horas. E no Espaço Paineiras, às 9, às 11 e às 19 horas. E essa é a última semana dos nossos grupos pequenos. Então não deixe de participar e de dar continuidade nessa conversa maravilhosa que nós tivemos. Viu? Deus te abençoe.